Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso podcast Direito Médico Veterinário. Hoje, depois de um ano, a gente tirou um ano sabático. Quem achou que eu não ia voltar, voltei. A gente voltou melhor para falarmos não só sobre o direito médico veterinário, mas como direito médico, direito odontológico. E a gente faz essa abertura desse novo programa, nova temporada, com alguém que abriu a primeira temporada comigo e vocês já conhecem muito bem. Então, a gente vem com um tema que ainda é um pouco abstrato, eu diria que é um pouco tabu, e a gente tem a oportunidade de discutir, de conversar, de alinhar com vocês sobre esse tema muito importante. Eu diria que ele é inegociável para a realidade hoje de profissionais da saúde, que é a prevenção jurídica. O que é a prevenção jurídica? Então, quero discutir isso com vocês, quero mostrar para vocês, de fato, como que a gente consegue colocar isso em prática na atividade do médico veterinário, do médico e do cirurgião dentista. Então, para isso, eu quero apresentar novamente Marcos Coutri, advogado, especialista em direito médico e odontológico, coordenador do curso em Coimbra, em Portugal, onde eu tive a honra e o prazer de participar. Então, vou deixar agora que ele se apresente para a gente não perder tempo. A gente sabe que o nosso podcast é curtinho, para que a gente otimize aqui o nosso diálogo, o nosso debate, a nossa conversa. Vocês sabem que é uma grande conversa. Então, Marcos Coutri, por favor, se apresente para aqueles que não têm a honra de conhecê-lo, de trabalhar com você, de ter essa rotina juntos. Diga aí qual é a sua experiência com direito médico para quem está nos assistindo. Tudo bem, Renata? Tudo bem quem está nos assistindo agora? Para mim é uma satisfação voltar. Como você disse, né? Eu estava aqui na abertura, no primeiro episódio do podcast, e é uma alegria, uma satisfação estar de volta para tratar de assuntos relacionados ao direito médico, da medicina humana, né, direito veterinário e também da odontologia. Como você pediu, então, eu sou advogado, tenho um pouquinho mais de 20 anos aí de formado, e a minha dedicação é exclusiva na área do direito médico, odontológico e veterinário também. Coordeno um curso de pós-graduação na Escola Paulista de Direito desde 2011, então já tem um tempinho aí, desde 2011 na coordenação do curso de especialização. Mais recentemente, a gente também iniciou na coordenação de um mestrado em Direito Médico e Odontológico na São Leopoldo Mandique, em Campinas, em parceria com o professor Ademir. E também sou professor em cursos de especialização de Direito Médico, de Direito Odontológico, de Odontologia Legal, de Perícias Médicas e também, como mencionado por você, na especialização em Direito da Medicina lá na Universidade de Coimbra, numa parceria com o Centro de Direito Biomédico. Então, a minha dedicação, seja no âmbito da advocacia, seja no âmbito acadêmico, é sempre voltado para essa área do direito médico, odontológico, da saúde como um todo, né? Inclusive a medicina veterinária. Então, é uma alegria estar aqui de novo e espero que o pessoal que nos acompanha consiga ter informações diferentes para que melhore, para que torne mais útil e mais aprimorada a sua prática profissional. Eu acho que a ideia hoje é justamente essa, porque a gente acaba falando, a gente não tem muito tempo em podcast, a gente acaba falando de algo um pouco mais aberto. A ideia é que a gente estreite hoje para que eles entendam, porque eu vejo na rotina que é uma dificuldade de compreender, tudo bem, eu tenho que me proteger, mas o que é isso? Como é esse serviço? Aí sim, deve chegar para você, chegam perguntas para mim, mas Renata, você faz isso? Você faz contrato? Você atua em processo? Então, eu acho que essa dificuldade deles conseguirem compreender, a gente tem que aniquilar hoje. Então, para que a gente torne tudo bem tangível e nada abstrato, me diga, de onde você veio? Onde você estava antes de chegar aqui hoje? Sem dizer data, nem horário, nem nada, nem detalhes. Hoje eu tive uma audiência num processo ético, né, no Conselho Regional de Medicina, e depois de amanhã tem outra também relacionada a processo ético, e assim por diante, né? Então, nós estamos no começo do ano, acho que isso dá para a gente dizer, só para marcar um pouquinho o tempo. Legal. Mas já começou o ano, e não é a primeira, né? Uhum. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que a prática do direito médico, ele envolvendo aí diversas áreas e diversas esferas, ele traz demandas diferenciadas e específicas, que talvez um profissional que atue só num processo cível, em geral, ele não tenha.
né? Então, particularidades como nós temos mais perícia do que audiência no processo civil, só que quando nós vamos para o processo ético, nós temos muitas audiências e quase nunca temos perícia. Então, essa compreensão de que o mesmo fato pode gerar uma série de demandas e cada uma com sua particularidade, né? Isso precisa ficar muito claro para quem está nos assistindo, seja para o profissional da saúde, seja para o colega advogado. E Coutri, nesses 20 anos de profissão, 15 na especialidade, se eu não tiver... Um pouquinho mais também. Um pouquinho mais de 15. Foi bem no começo que eu já fui pro direito médico. O que você diria para o médico, agora falando para o médico e para o dentista, que atuava, há 20 anos de um jeito? Ele consegue continuar dizendo, eu sempre atuei assim e vou continuar assim? Ou hoje ele precisa mudar essa mentalidade de que as coisas não vão mudar e de que ele pode continuar fazendo exatamente a mesma rotina, a mesma atividade, sem nenhum tipo de precaução? O mundo mudou, né? Então, isso é inegável, isso é inquestionável. O mundo mudou e a relação médico-paciente, ou cirurgião dentista-paciente, ou veterinário-paciente, que havia há 20 anos, há 15 anos, hoje ela é completamente diferente. Por uma série de razões, a sociedade está com mais sentido de urgência. Então, se a gente voltar aí 15 anos, 20 anos no tempo, a gente não tinha tantas reclamações, por exemplo, do paciente em rede social contra os profissionais ou as instituições, as empresas em saúde. Eram raríssimos os casos em que tinha lá numa rede social, aliás, qual rede social nós tínhamos há 15 anos, né? Então, assim, o mundo mudou. Então, hoje, há 15 anos, talvez a gente tivesse um Orkut da vida. Acho que até antes, né? Até antes um pouco, mas assim, era algo muito embrionário, né? Não se permitia, não se tinha tanta situação eu não estou entrando no mérito se a manifestação é juridicamente correta ou não, mas a gente não tinha há 15 anos ou há 20 anos tamanha liberdade de expressão sem filtro. Por quê? Porque antigamente mandava-se carta a um jornal impresso para reclamar de algo. Então isso passava por o crivo de alguém dentro desse jornal impresso, dessa mídia, para que decidisse se vai ser publicado ou não vai ser publicado aquilo que a pessoa encaminhou. Tá. Alguns sites faziam isso também, mas sempre com um filtro. Hoje a pessoa tem a sua página, o seu perfil numa rede social, e ela livremente, sem qualquer filtro, sem qualquer tipo de bloqueio, vai lá e coloca a informação que ela desejar colocar. Então, existe uma exposição muito maior. Além disso, as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres. Ressalto que, às vezes, com um pouquinho de exagero nessa consciência, então, às vezes, acredita-se que tenha mais direito do que realmente tem, mas ok, mas tem mais direito. Então, é mais fácil se manifestar, é mais fácil se fazer ouvir ou se fazer ler, de alguma forma, e isso torna o profissional também mais exposto. Também mais exposto. Porque, às vezes, ele nem sabe que ele está sendo criticado numa rede social. O profissional ou a instituição, né, de saúde. Isso pode estar acontecendo. Então, essas novas demandas, elas são muito mais rápidas. Então, veja, né, do mandar uma carta até um jornal e isso ser publicado em via impressa, para eu entrar numa rede social agora e publicar agora, a gente tem uma imensa modificação. O paciente ou o tutor, no caso da veterinária, ele tem um sentido de urgência muito maior, então ele quer resolver tudo na medida do possível por WhatsApp. Isso também torna a dinâmica dessa relação diferente, né? E a qualquer indicativo de que ele esteja ali insatisfeito com o que esteja acontecendo, ele imediatamente pode já mudar o seu perfil, mudar a sua conduta e passar a atacar, de certa forma, o profissional, seja por uma ação judicial, seja por uma notificação ou uma publicação em rede social. E dentro dessas possibilidades do que você vive, eu também tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero muito direcionar para o médico e para o dentista agora. Dentro do que você vive, o que dói mais para esse médico? É um processo judicial na esfera civil em que esses valores
que esse cliente reivindica, né? Cliente não, o paciente reivindica, são altos. E aí até queria mais ou menos uma média do que você acha desses valores aí que você atua. Um processo ético, em que o conselho está julgando. Um processo penal ou a própria exposição em rede social? Para quem já viveu tudo isso, como é o seu caso, já deve ter visto vários profissionais passarem por isso. O que incomoda mais? O que faz esse médico, esse dentista se mexer? Renata, é difícil dizer o que incomoda mais em termos gerais. Sabe por quê? Porque vai depender muito da condição daquele profissional. E é por isso que a gente precisa entender esse profissional. Por exemplo, um profissional recém-formado, ou no início de carreira, não necessariamente recém-formado, mas com poucos anos de formação, que ele ainda está buscando uma colocação, uma sedimentação da sua atuação profissional, e ele precisa, por exemplo, ser contratado por hospitais ou por empresas prestadoras de serviço médico que vão pedir uma ficha de antecedentes éticos para que contrate ou não esse profissional. Talvez o processo ético para ele seja pior, uma condenação ética para ele seja pior do que o pagar uma indenização. Vamos partir da premissa que ele tenha condições de pagar aquela indenização. Então, para ele, às vezes, o processo ético vai doer mais do que o processo civil. Tá? A depender da situação, se for um crime muito grave, vamos partir dessa premissa que foi um crime muito grave, o processo criminal pode ser muito mais prejudicial do que algum outro dessas outras esferas, da esfera civil ou da criminal. Se o profissional tem ou não tem seguro de responsabilidade civil, isso pode interferir na expectativa e na valoração que ele dá para a ação civil em detrimento das outras ações, né? Da esfera ética, por exemplo, e da esfera criminal. Então, isso vai ser muito particular. E eu acho que isso é a riqueza do direito médico, do direito odontológico, do direito veterinário, porque não existe uma resposta objetiva que diga assim, sempre vai ser esse. Necessariamente essa aqui é a que vai doer mais. Por quê? Justamente porque a gente precisa entender quem é esse nosso agora da advocacia, né? Esse cliente, para saber qual é a maior dor dele em termos dessas esferas de responsabilidade. Então, todas elas são importantes, evidentemente, todas elas têm repercussões, claro que sim, mas eu acho que compreender o direito médico, odontológico e veterinário é super importante para que a gente consiga prestar a melhor assistência a esse profissional. Eu vou só fazer uma menção aqui a algo, né? Então imagina que eu acredite que pagar uma indenização é pior do que ter uma pena no conselho. Eu acredite isso. Mas às vezes essa minha crença não equivale à crença desse meu cliente, porque ele está num outro momento, como eu já dei exemplos aqui, dele buscar uma absolvição no conselho. Isso para ele vai ser mais importante do que pagar ou não pagar uma indenização. Então, quando a gente se depara com um colega que não tem a especialidade atuando no direito médico, ele já vem com conceitos pré-formados, né? Ou pré-conceitos. Isso aqui sempre vai ser pior. E às vezes o cliente ele quer que tente absolvição no ético a qualquer custo. E você fala, não, mas é só uma advertência. Não, é uma advertência para você, né, advogado, mas para mim, médico, eu não posso ter isso no meu currículo por causa disso e daquilo. Então, eu prefiro pagar uma indenização a ter essa pena de advertência, que é a mais branda, né, a mais leve nos conselhos. Então, o exercício da especialidade do direito médico, odontológico e veterinário requer conhecer o nosso cliente com as especificidades desse nosso cliente. E você nunca viu um médico se incomodar muito com a questão de estar sendo julgado pelo próprio conselho, com uma questão pessoal mesmo? Porque muitas vezes a questão financeira se resolve pagando, né? Não que não doa. Mas pelo menos na minha realidade, em vários casos a gente vê essa questão do processo ético ser algo que incomoda mais. E eu já ouvi isso também. Claro que vai depender muito de profissional para profissional. E tem um outro ponto importante, que quando a gente fala de um processo que envolve dinheiro, muitas vezes a pessoa, ela, até por uma questão de defesa, ela acredita que aquilo ali é meramente uma tentativa desse paciente ou desse cliente insatisfeito ter alguma vantagem a mais. E essa vantagem financeira é o que mais aparece. E no ético, isso não está envolvido. Então, essa dor
que muitas vezes é invisível, até, às vezes, uma visão contrária. A gente tem o profissional que não dá a mínima para o processo ético, Sim. né? Ele nem responde, ele perde o prazo, enfim, ele não chama ninguém para ajudar, vai sozinho. Então, essa diversidade de profissionais é importante a gente colocar. Mas eu entendo ainda, agora na minha experiência, que o ético dói muito para eles. Né? Até porque o valor da causa nos processos da medicina veterinária não são valores tão altos. Isso. Quanto que gira, mais ou menos, uma média de despedidos aí na justiça civil? É difícil a gente na falar. medicina. É difícil a gente falar também, porque pode ser desde uma pequena complicação, ou um pequeno mau resultado, até um óbito, por exemplo, né? Mas, assim, o que a gente tem visto de um óbito no estado de São Paulo, por volta, né, de 200 salários mínimos. É um valor importante, né? Então, é um valor considerável. E por que a gente não tem uma certeza quanto a valores, né? Porque não é cabível a tarifação ou o tabelamento da indenização civil, né? Para esse tipo de ação que a gente está falando. Ação de indenização por defeito na prestação de serviço de saúde, né? Então, um óbito, a gente estaria falando aí em torno de 200 salários mínimos. Claro que isso pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, mas ficaria ali como um valor médio para esse tipo de situação, 200 salários mínimos. Se a gente estiver falando de um esquecimento de material, compressa, por exemplo, em cavidade abdominal, a indenização fica na faixa de 20 a 30 mil reais. Então, a gente tem algumas faixas que podem, a depender do caso concreto, elevar ou diminuir um pouco esse valor. Na odontologia, via de regra, a gente também fala numa faixa de condenação entre 10 e 20 mil reais. Claro que hoje a gente está diante de uma condição particular, que são os casos de harmonização orofacial, que tem crescido, ou que o valor da condenação é mais alto do que isso. Mas quando a gente pega um pelo outro, então a gente tem casos menores e esses casos mais graves, a gente pode dizer que a indenização fica aí nessa faixa dos 20 mil reais, mas com valores mais altos para os casos de harmonização. Agora, não falando dos seus, mas em geral, esses casos que a gente vê por aí, até que muitos viram mídia, você acredita que a maioria seria evitável? Ou tem certas situações que a gente não tem como fugir e virou processo porque a gente não tinha como evitar? Uma parte a gente teria como evitar, justamente porque envolve questões que não sejam especificamente o erro técnico propriamente dito. Então, são questões de insatisfação, que estão também relacionadas a um defeito de informação ou um possível defeito de informação, né, mas que não sejam ali o erro, não se atrelam especificamente ao erro profissional. Então, assim, o erro profissional, ele vai acontecer. Estatisticamente, ele vai acontecer, por quê? Porque somos seres falíveis, todos nós. Então, nós teremos erros. Teremos erros em advocacia, erros em engenharia, erros em medicina, em veterinária, em odontologia, teremos erros em toda e qualquer área, né? Em arquitetura, nós temos erros, que às vezes, e a repercussão é diferente, mas que existe o erro, ele existe. Mas, para além do erro, a gente também tem essas questões relacionadas ao como o paciente e profissional conversaram, se é que conversaram, o que foi combinado entre eles, o que foi dito na conversa entre eles. E aí, essa parte é uma parte evitável. Ou, se a gente puder dizer assim, né, para essa parte, existe prevenção técnica relacionada à postura ético-legal desses profissionais e dessas instituições. Então, a minha próxima pergunta já ia ser essa, né? Quais são as principais falhas, né, que a gente vê? Então, a primeira que você cita é a falha informacional, né? Que isso tornaria, talvez, o caso evitável, ou seja, o problema evitável. Mas e a questão daquele bom profissional? Eu gosto muito de falar sobre isso. E quando eu comecei a falar para medicina veterinária, eu abria muitas palestras falando dessa forma, que eu acho que isso deixa a coisa palpável. Porque muitas vezes eu percebo, até pelo desconhecimento que eles têm do que a gente faz, que como bom profissional, eles estão livres de problema. Que um processo é coisa de quem é ruim, de quem é negligente, é o carniceiro, né? E não funciona assim. A gente que atende muita gente boa.
Então, a gente já falou do dever de informação, depois a gente vai abordar um pouquinho mais, mas e a questão da ausência de registro? Como é que a ausência de registro em prontuário pode afetar o bom profissional que acertou? Não é o bom profissional que errou, porque isso também é possível, Sim. mas aquele que fez tudo certo. Como isso pode afetar na rotina e isso virar um processo e virar uma condenação? Eu acho que a gente precisa deixar duas coisas claras aqui. A primeira é que o profissional ou a instituição de saúde só vai conseguir fazer um bom gerenciamento de risco se ele primeiro perceber que existe o risco. Pois é. E às vezes é aqui que já empaca tudo, porque ele não percebe o risco. Uhum. Então, o profissional, a instituição de saúde, precisa perceber o risco, avaliar o risco, para que então possa gerenciar o risco. Se não perceber o risco, não avaliar risco, não gerencia risco. Se perceber risco, mas não avaliar risco, não gerencia o risco. Então, precisa perceber, avaliar e gerenciar o risco. E, na medida em que os profissionais e as instituições de saúde começam a perceber, avaliar e gerenciar o risco, tem-se a consciência de que apenas, veja, o apenas aqui não é sentido do pouco, Sim. mas só o bom exercício profissional, o emprego de uma boa técnica, não é suficiente para eliminar os riscos. É importantíssimo, mas não é suficiente. É o feijão com arroz. É o mínimo. É. Importantíssimo. É importantíssimo, mas há outras coisas. Então, por exemplo, né, isso a gente sempre diz nas aulas e nas palestras, o tripé do exercício pleno da medicina, da odontologia e da veterinária. O primeiro deles é a assistência técnica correta. Ok. O segundo é cumprir com o dever de informação. E o terceiro é justamente o registro do que foi feito. Elaboração de prontuário. Então, o exercício pleno das profissões necessariamente passa pela atuação técnica correta, pelo cumprimento do dever de informação e pelo dever de registro, né? Dever de elaboração do prontuário. E muitas vezes, aí eu juntando as duas informações, os profissionais e instituições não percebem o risco de não cumprir com o dever de informação. Não percebem o risco de não elaborar o prontuário. E acreditam que só, de novo, entre aspas, esse só, a boa prática profissional é suficiente para eliminar os riscos. E não é. E cada dia mais isso tem se mostrado recorrente, seja no âmbito dos processos cíveis, seja no âmbito dos processos éticos, seja nas manifestações em redes sociais que esses pacientes ou esses clientes fazem contra esses profissionais de saúde e instituições. Então, traduzindo, para ficar ainda mais fácil. Então, ele pode ser excelente profissional, fazer tudo que tecnicamente está na literatura, mas ainda ser condenado porque ele não preencheu o prontuário. Que ele não preencheu o prontuário ou que ele não obteve o consentimento do paciente. Mas o prontuário é importantíssimo. Focando no prontuário. Sim. Por que ele pode ser condenado? Demonstra isso para o médico, para o dentista que esteja ouvindo, porque os veterinários já estão carecas de saber disso. E é pelo próprio podcast. Mas como que ele pode ser condenado? Por quê? Uma testemunha pode suprir a informação? Muito difícil. Em tese até poderia, mas é muito difícil o juiz conseguir entender a possibilidade de uma testemunha, uma enfermeira ou uma ASB, no caso da odontologia, complementar as informações de modo a torná-las suficiente em detrimento da falha do prontuário. Então, por que o prontuário é importante? Porque o prontuário é o registro do que aconteceu. Então, sem esse registro, vai ficar a palavra de um contra a palavra do outro, a palavra do paciente ou do cliente contra a palavra do profissional. E o que normalmente se decide, e até tem uma decisão do STJ que é muito importante nesse sentido, que é o seguinte, até se você está assistindo aí, né, presta atenção o que diz essa decisão. A decisão diz o seguinte, em resumo ela diz, o defeito documental, a falha na elaboração do prontuário equivale juridicamente ao próprio erro profissional. O STJ já decidiu isso. Repete isso, Contra. Que a falha, né, ou a negligência, para ficar bonito, né? Isso. A negligência documental equivale à negligência técnica. Ou seja, não ter o prontuário significa que o profissional agiu de forma errada.
Nós temos decisão do STJ nesse sentido. O caso, bem resumido, envolvia a instituição de saúde, o hospital, e 2 médicos, o obstetra e o pediatra. O pediatra trouxe o prontuário. A partir do momento que atendeu o recém-nascido, trouxe o prontuário. O obstetra não trouxe. Então, note que não dá para dizer que o prontuário não foi elaborado. Dá para dizer que ele não estava nos autos do processo. Tá? Mas se foi elaborado e entenderam por bem não juntar aos autos, né, ao processo, é um outro problema. Mas não estava nos autos. O STJ faz essa comparação. E ele diz assim, naturalisticamente, não dá para dizer que houve erro médico. Por que não dá para dizer que houve erro médico? Justamente porque não tem um prontuário. Não se sabe o que aconteceu. Mas como é dever do médico elaborar o prontuário, e ele tinha condições de trazer aos autos do processo aquele prontuário, tal qual o pediatra fez. Olha que interessante. Ele diz assim, obstetra, se você tivesse feito igual o pediatra, talvez você tivesse absolvido. Porque o pediatra trouxe o prontuário, ele foi absolvido. A ação foi julgada improcedente em relação a ele. Mas o obstetra não trouxe, e aí o STJ diz, então, sob o ponto de vista de causa e efeito, realmente não dá para afirmar, porque não tem o prontuário, que o problema, o mau resultado, é decorrente de uma falha do obstetra. Mas, juridicamente, como é dever do profissional, do médico, elaborar o prontuário, e ele tinha condições de elaborar e apresentar nos autos, ele não fez, aí entra aquela conclusão, a negligência documental, falta do prontuário, equivale à negligência profissional, à negligência técnica, ao, entre aspas, erro médico. E foi condenado, então, com base em uma presunção de erro que foi gerada pela falta do prontuário. Eu acho que esse caso é o caso que melhor exemplifica, porque não dá para ficar mais conversando de, não vou... Antigamente era uma tática. Quando eu comecei nesse mundo do direito médico, às vezes era até uma tática não juntar o prontuário. Por quê? Porque o prontuário ia provar que o profissional errou. Ia deixar evidente a falha. Então não se juntava o prontuário. Aí se protegia o mal profissional. Se protegia o mal profissional e naquele tempo o entendimento... Veja, nós estamos falando de coisa de 15 anos, hein? Sim. Naquele tempo o Poder Judiciário dizia assim, o autor não provou o erro. Por quê? Porque o Poder Judiciário não estava acostumado a julgar ações de erro médico, não sabia essa história de prontuário, que tinha registro, essa coisa toda que a gente falou. Com o passar do tempo, a gente teve melhora dos peritos. Então, hoje, a hora que tem uma perícia, o perito diz assim, eu não consegui chegar a uma conclusão, porque não tem prontuário juntado aos autos. E quem tinha o dever de elaborar e juntar era o profissional, isso já acende a luzinha vermelha lá para o julgador, ele diz, opa, então agora, se o perito não conseguiu responder tudo que ele precisava responder para eu poder decidir, mas ele não conseguiu responder porque, no caso, o requerido, né, o médico ou o hospital não juntou o prontuário, isso não pode beneficiar a pessoa que tinha o dever de produzir o documento e apresentar o documento e não fez no processo. Exato. Então isso hoje mudou, né? Deu uma guinada completa de um entendimento em que protegia-se o profissional e a instituição, a não apresentação do prontuário, para agora ser sinônimo juridicamente da própria negligência profissional. Eu já vi uma sentença na medicina veterinária, não era processo meu, de estudar, né? De juizado especial em que ele fala isso. E é engraçado porque juizado especial não cabe perícia. Sim. E ele diz, mas eu vou julgar, porque você não me trouxe nenhum elemento que me fizesse acreditar que precisasse de perícia. Isso. E se ele não condenasse, ele disse ainda exatamente as mesmas palavras. Eu estaria beneficiando os maus profissionais. Isso. Então, não tem como fazer diferente, mesmo que pareça que o caso não seja grave. E ele ainda coloca isso, mas condenou. Não, e é importante dizer que quando a gente vai para a esfera ética, isso a gente está falando da esfera judicial. Cível. Quando a gente vai para a esfera ética, a simples inexistência desse prontuário nos autos já é por si só uma infração. Né? Que é deixar de elaborar o prontuário, cada um com a sua redação, mais ou menos nesse sentido, em todas as profissões da área da saúde. Então, assim, não elaborar o prontuário já é um risco imenso. Aí a gente volta lá. Se não perceber esse risco, se não avaliar esse risco, não vai conseguir gerenciar esse risco e pode ter uma condenação cível, uma condenação ética. Eu vou chamar apenas, mas, de novo, não é pouco isso, né? Por falta do prontuário. Sim. Pode ter feito tudo certo. Pode ter feito tudo certo. Só que não conseguiu provar. Porque vamos combinar, né, pessoal?
11 em cada 10 acusados vão dizer que fizeram tudo certo. Sim. Até eu falaria Sim, isso. sim. Né? Agora, o juiz ou o conselheiro que é imparcial, ele vai dizer, tudo bem, você está dizendo isso, então me mostre o que você fez. E aí é que entra o dever de elaboração do prontuário. Tá? Mas sempre deixando claro também que, para além desse aspecto processual e essas repercussões que a gente acabou de falar, acho que uma coisa precisa ficar muito clara em termos de prontuário, Renata, que é o seguinte, né? O prontuário ele não é feito só para os processos. Ele é importantíssimo nos processos e a gente acabou de dar exemplos comprovando isso. Mas o prontuário, ele deve ser elaborado em favor do paciente. Uhum. Elaborar bem o prontuário paciente, né? é um respeito ao paciente. Não é um favor ao paciente, Sim. é um respeito ao paciente. Então, o profissional, você que está nos acompanhando aí, se você elabora bem o prontuário, parabéns, porque você respeita o seu paciente. É um respeito ao paciente, porque se esse paciente precisar dessas informações que estão no prontuário para qualquer coisa, quem quer que seja, então o outro profissional que tiver acesso às informações vai entender o que aconteceu, por que aconteceu. E isso vai gerar uma melhor assistência a esse paciente, seja pelo próprio profissional, seja por um outro profissional. Então, elaborar prontuário, independentemente de servir como uma boa estratégia de defesa, impedir condenações, que a gente já falou, Sim. elaborar o prontuário é uma demonstração de respeito ao paciente. E com base nisso que a gente está discutindo, a gente tem que elucidar aqui para a maioria que talvez não conheça como que resolve esses dilemas. Porque muitas vezes ele se depara com o problema quando o problema já existe. E aí vem aquela frase clássica, se eu soubesse disso antes. Mas eu não sabia. Eu não tinha consciência. Enfim, isso é comum, né? Porque o problema bateu antes dele se ajustar. Tem saída para isso? Seja no que tange ao preenchimento correto de prontuário e as maiores desculpas que a gente vê, minha agenda é lotada, se eu preencher o prontuário eu não vejo paciente, minha rotina é atribulada, e eu não estou aqui desconsiderando que isso tudo é verdade. Sim. Né? Mas como que a gente ajusta isso? Como que a gente ajusta, porque eu sei que ainda tem muita resistência, ainda na classe médica também, como que a gente ajusta o discurso de, mas termo para tudo, que saco, que exagero, quantas vezes eu já ouvi isso? E aí a gente só vai entender exatamente o quanto ele é necessário quando a reclamação já chegou, seja um processo, seja uma exposição. Como que a gente alinha isso? Qual é a saída? Eu queria que você demonstrasse aqui para quem está ouvindo a realidade de um projeto preventivo, para que eles entendam que tem como você tirar suas dúvidas, tem como você colocar isso em prática, tem como se proteger. Como que faz isso, Coulter? Como que funciona a rotina preventiva de uma clínica ou de um hospital? Realmente o profissional e a instituição, ou alguns deles, pelo menos, né, eles não entendem ou não conseguem perceber a importância disso, como a gente já falou. Mas o que precisa ficar muito claro para todo mundo é que essas rotinas de prevenção, elas são cada vez mais importantes, tá? Então, ainda que haja uma resistência, essa resistência ela precisa ser vencida. E já adiantando, vencer essa resistência, ou seja, implementar dinâmicas e rotinas de prevenção, isso vai gerar um duplo ganho. Uhum. Vai melhorar a assistência prestada ao paciente e, ao mesmo tempo, vai trazer mais segurança ético-legal para o profissional, para a instituição. Então, não é só em favor do paciente, não é só em favor da instituição. Então, não é só uma proteção, não é só para bloquear alguma coisa que o paciente poderia fazer, não. Então, uma boa rotina de prevenção, né, um bom gerenciamento de risco ético-legal garante esses dois ganhos. Melhora da assistência prestada e segurança jurídica para o profissional e para a instituição. Tá? Então, isso precisa, desde já, ficar muito claro que é aqui que se pretende chegar. Tá. O objetivo é esse. Mas o como? objetivo é esse. Então, isso pode ser alcançado por uma condição ou uma série de condições de atuação, como, por exemplo, treinamento, documentação. Aqui já vou deixar claro uma coisa que eu acho que é importante,
que muita gente fala por aí de direito médico preventivo e só o fornecimento de documentação. O documento é parte. É parte. Vou entregar um termo, vou fazer um contrato para você. Pessoal, se a gente está dizendo que muita gente não percebe nem o risco, se eu entregar um documento, a pessoa não vai saber usar o documento. E aí vem aquela queixa que eu ouço muitos gestores falando, não adianta, Renato, eu já falei que tem que entregar, ninguém entrega. Tem coisa até pior. É dor, isso é uma dor para o gestor. Porque se não fizer bem feito, a resposta depois, ou a conclusão depois vai ser assim, prevenção não vale nada. Por que não vale nada? Porque não foi feito da forma como deveria ter sido feito. Não é só entregar um documento, porque se fosse só entregar um documento, isso é estritamente simples. A gente nem teria processo. Entendeu? Isso é simples. Se fosse só isso seria muito simples. Mas não é só isso, porque realmente não é só um documento. Primeiro precisa entender qual é a realidade daquele profissional, daquela instituição. Eu costumo brincar que o termo de consentimento, por exemplo, que é um dos documentos mais falados aí, né? Quando se fala em prevenção, e ele é, claro, importante, ele fala, eu brinco que isso é um calçado. Que número você calça? Calço 40. Então tá bom, então toma aqui um calçado 40. Vai servir? Talvez sim. Mas um calçado 40 para jogar futebol é diferente de um calçado 40 para ir numa festa de formatura. Num eu uso uma chuteira, no outro eu uso um sapato social. Ou para ir à praia, que é um chinelo 40. Então, não funciona só nessa entrega de documento puro e simples. Precisa de um treinamento para entender a realidade e para saber, a partir daí, qual documento entregar. E a forma desse documento. Como preencher. Como preencher. E mais, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente também precisa ponderar a questão do entender como funciona. Por quê? Porque se a pessoa que está lá na clínica, eu não estou entrando nem no mérito de quem seja, porque pode ser qualquer documento, se a pessoa responsável por aquela etapa não entender por que ela tem que fazer, aquilo ali não vai fazer o menor sentido para ela e ela automaticamente vai parar de fazer se ela perceber, na visão dela, que aquilo ali fazendo ou não fazendo não muda nada. E o que é bonito é que o contrário é verdadeiro. Quando eles entendem, isso torna tudo tão bonito. Sim. É tão legal ver uma equipe engajada em fazer, Renata, preciso desse documento, dá para elaborar, porque ela já entendeu a necessidade específica desse... Não, o mais legal, às vezes, Renata, é quando a pessoa fala assim, isso aqui tem isso, só que eu percebi que eu preciso daquilo outro. Ele já foi além. Então, ele já entendeu a rotina e a modificação que teve e uma própria adequação. E aí cabe a nós entregarmos isso daí. Mas entregar o ajuste. Mas é importante também essa troca. Então, não é só assim, entra lá no site, ou que as sociedades de especialidade... Note, isso aqui não é uma crítica à sociedade de especialidade, porque eles estão cumprindo um papel minimamente... deles, tá? Então, fornece um termo de consentimento lá. É o melhor? Não. Mas pelo menos fornecem. Então, também, por isso, às vezes é muito fácil criticar só, né? Então, assim, quando ninguém faz, alguém que faça precisa receber o mérito de alguma forma. Mas é o melhor? Não. E por que não é o melhor? Porque a sociedade de especialidade não consegue entender a necessidade individual de cada um. E não é papel dela fazer isso. Então, ela faz o que é cabível de se fazer. Ela entrega algo de partida. Sim. Ok, vamos imaginar que esse documento seja bom. Tá bom, de partida é bom, mas atende à sua necessidade? Atende à sua especificidade? Né? Então, é isso que uma boa rotina de prevenção traz, que é justamente esse treinamento, essa entrega dessa documentação, essa orientação num ciclo. Isso é cíclico, isso não é um filme, não é uma fotografia. Sim, seria um suporte contínuo. Suporte contínuo. Isso em direito, para os profissionais que não entendem, seria no formato de uma assessoria jurídica, seria o ideal. Isso. Para que ele consiga ter a conscientização através do treinamento, para que ele tenha uma base documental, para que ele possa ajustar e tirar suas dúvidas, e um suporte para os casos de situações e problemas do dia a dia. Sim. Isso seria a maior proteção possível para um profissional médico, dentista ou médico veterinário. Sob o ponto de vista ético-legal, sim. Isso você acha que já é difundido no Brasil? A gente ainda tem muita dificuldade deles entenderem que o advogado entra antes? Não, advogado normalmente é considerado custo. Exato. Não é investimento. Né? Então, a gente tem plano de saúde
que a gente diz, ou seguro, a gente contrata seguros em geral, seguro do veículo, e a gente diz assim, não, seguro a gente paga para não usar, né? Ou plano de saúde eu tenho, mas Deus me livre eu ter que usar, mas se eu precisar usar, que bom que eu tenho. Essa é a nossa, né, percepção Sim. em geral sobre seguro e sobre plano de saúde, né? Agora, quando a gente vai para o advogado é despesa, é custo. É chato, né? Por que eu tenho que pagar além advogado? disso, por que eu tenho que pagar advogado, né? Veja, acho que a gente já deu alguns exemplos aqui, trouxe algumas situações, mas não é a questão de pagar ou não pagar advogado, é questão justamente de ter essa prevenção, né? Ter essa possibilidade de evitar riscos ético-legais decorrentes do exercício profissional. O advogado não vai ensinar o médico a fazer uma cirurgia, não vai ensinar o cirurgião dentista a fazer um bom diagnóstico, não vai ensinar o médico veterinário a fazer um exame corretamente, qual exame deve ser solicitado. Não é esse o ponto. Não é isso que nós estamos falando. A ideia de toda essa prevenção é auxiliar naquilo que a técnica não alcança. Então, é elaboração de prontuário, é documentação, é contrato. Contrato quase ninguém tem, né? Quase ninguém tem. E qual o risco de não ter um contrato? É imenso. De prestação de serviço, por exemplo. É imenso. Olha, eu não vou dar nome aos bois, mas vamos lá. Mas sábado, né? Então, um dia não útil, vamos dizer assim, eu recebo uma mensagem de WhatsApp que precisava falar, entrei em contato com a pessoa, e aí olha que interessante, a discussão era o contrato entre a clínica e os profissionais que prestavam serviço na clínica. Isso tinha parado no Ministério Público do Trabalho. E cada profissional falava uma coisa. Um chegou e disse que tinha contrato de locação, outro chegou e disse que era empregado, outro chegou e disse, não, eu venho aqui, eu recebo um fixo e mais um... Cada um falou uma coisa. Olha só, para além de não ter um contrato, para além de que já deveria ter com essas pessoas que trabalham lá, então não são só os colaboradores sem ser da profissão, né? Então eu tenho uma clínica odontológica, eu preciso ter contrato com o cirurgião dentista que está trabalhando lá, eu não estou nem entrando no mérito de qual seja essa relação, mas precisa ter contrato com esse cirurgião dentista que está lá, né? E precisa ter regras, porque note, esse cirurgião dentista que está lá, que poderia ser médico, poderia ser veterinário, lá ele vai trabalhar de uma forma. Se ele estiver trabalhando em outro local também, e de novo, não me importa a relação, ele precisa saber como ele deve trabalhar dentro da sua clínica, dentro do seu estabelecimento. Porque não importa o jeito que ele faz fora, não importa o jeito que ele faz numa clínica dele ou numa clínica de outra pessoa, lá dentro ele precisa entender como trabalhar. E é por isso que a parte de treinamento e da continuidade, da assessoria é importante, porque a rotação ela pode ser alta. Exato. Então, e não dá para falar assim, não, como a gente já passou para essa equipe, quando trocar a equipe. Ou então passou uma vez, todo mundo aprendeu, porque todo mundo é gênio, não precisa repetir. Aprendizado é repetição. É repetição. A gente tem que falar várias vezes. E o estabelecimento dos famosos, né, POPs, né, dos procedimentos operacionais padrão. Por quê? Porque daí não é como eu faço. É como a empresa faz. É como nesse local é feito. Qualquer um que entrar aqui vai seguir. Porque o que normalmente a gente vê, alguém que faz de uma forma e passa isso para o outro. Só que aí, então eu tô lá primeiro, você chegou, eu faço de um jeito, eu faço, Renato, o jeito certo de fazer é esse. Então nós dois não temos formação nenhuma nisso e cada um... Aí você fala, tá bom. E aí daqui a pouco você fala assim, não, mas não gostei disso aqui não. Eu acho que eu posso melhorar. Você vai lá e faz do seu jeito. Pode até melhorar, mas também pode piorar. E aí eu saio, aí você já passa para o outro que é de uma outra forma, aí o outro chega e fala assim, mas eu também não gostei do jeito da Renata não, vou fazer de uma outra forma. Veja, cada um faz do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Elaboração de prontuário tem que ser de cima para baixo. Fornecimento de termo de consentimento tem que ser de cima para baixo. Todo mundo que estiver trabalhando aqui, todos os profissionais, precisam cumprir com essas regras. Não pode ser assim, deixa a Renata. A Renata é legal, não vamos incomodar a doutora Renata porque ela não pega o consentimento do paciente ou porque ela não faz prontuário. Aí eu
pego o prontuário, eu faço o prontuário, pego o consentimento, e aí eu acho chato fazer isso. Mas eu faço. Mas aí eu vejo assim, mas a Renata não faz. E a instituição não obrigue que ela faça. Por que que eu vou fazer? Também não vou fazer mais. Ou seja, aí depois tem algum processo, mas eu paguei para o advogado, né? E não deu certo. Claro que não deu certo, porque na prática você não implementou a dinâmica de prevenção. E o contrato com o paciente, com o cliente, que na medicina veterinária isso impacta muito na questão financeira, né? Porque muitas vezes não tem contrato, também não tem orçamento, e aí acaba tudo muito na base da confiança, né? Qual é o impacto, além do financeiro, que isso pode trazer para quem está atuando ainda sem contrato, achando que pode fazer tratamentos, muitas vezes com aquela expectativa alta, principalmente falando em estética, né? Qual o impacto de não ter um contrato, ou então pegar aquele modelinho da internet, fazer com quem não é advogado? Para quem não é da área do direito, acho que é importante a gente dizer o que é o contrato, né? O contrato, basicamente, é onde vão estar descritos os direitos e os deveres das partes contratantes. Quem são as partes contratantes? O cliente ou o paciente e o prestador de serviço, o médico, o dentista ou o veterinário. Então, nesse documento, o que vão estar os direitos e deveres? É diferente do termo de consentimento, onde o paciente ou o tutor dá autorização para que seja feita alguma coisa. São documentos distintos, com finalidades, redação, enfim, são documentos que não se equivalem mesmo. Mas no contrato, então, estão os direitos e deveres. Então, por exemplo, é no contrato que vai estar quanto vai ser pago, como vai ser pago e qual é o objeto do contrato, ou seja, o que o profissional tem que fazer. Porque quando a gente fala de estética, isso também é importante, tem o famigerado JAC. Você já ouviu falar do JAC, Renata? JAC, já que está fazendo isso, faz aquilo ali para mim. Aí o profissional fala, não, mas isso a gente não tinha combinado. Mas ele fica meio constrangido de falar, porque o paciente ou a paciente está ali, e aí, tá bom, eu faço. E aí esse JAC, esse puxadinho, né, esse a mais que foi feito é onde dá o problema. E às vezes é um a mais que não teve consentimento também, né? Não teve consentimento. E não está no contrato. Significa que ele não deveria fazer, porque não teve consentimento, e ele não recebeu a contraprestação, né, o pagamento por isso. Ou seja, é um inferno, é o pior dos mundos para o profissional. Porque ele foi tentar ajudar, isso é o que eles dizem, mas eu só fui tentar ajudar. Eu acho que na maior parte das vezes é essa a grande dor. Mas porque não percebeu o risco. Exato. Como uma criança com o dedo na tomada. Ele está ali tentando ajudar e acaba se prejudicando. E esses modelos da internet? E quem não é advogado? E que acaba muita gente aí fornecendo documentação sem previsão, de fato, dos riscos específicos daquela atividade. É recomendável? O que eu vejo na minha prática é o seguinte. Por exemplo, contador. Nada contra contador. Meu pai era contador, mas nada contra. Mas assim, aí quem não tem a formação do direito, ele tem como foco resolver o problema específico, que ele acha que ele consegue. Mas o direito, assim como a medicina, assim como a odontologia e assim como a veterinária, ele não se limita a um ponto. Ele é complexo. Ele é um sistema. Ele é um organismo. Então, quando eu mexo alguma coisa, invariavelmente, eu também modifico outras situações. Vou voltar ao exemplo que eu te falei do contato no sábado da clínica. Se eu digo que é contrato de locação, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o pagamento do inquilino para o proprietário. E tinha isso na prática? Não. Então, sob o pretexto de resolver uma relação de um profissional com a clínica, disseram, não vou entrar no mérito, mas disseram que bastava um contrato de locação. Mas a pessoa não entendeu que a prova de um contrato de locação não é o pagamento da clínica para o profissional, e sim do profissional para a clínica, porque ele é que está alugando a sala. Então tentou resolver alguma coisa sem perceber que a hora que faz esse movimento, vamos assinar um contrato de locação, tem toda uma modificação da situação, que se aquilo não se encontrar devidamente respaldado pelo que realmente acontece, lá na Justiça do Trabalho, eu brinco tanto com a Justiça do Trabalho, né? Mas lá na Justiça do Trabalho tem o princípio da primazia da realidade. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem no direito,
O que acontece de fato? O que acontece na realidade? Se não tiver treinamento, se não tiver assessoria, eu não sei o que está acontecendo na prática no dia a dia. Eu fui lá, tirei uma fotografia, me falaram que tinha um contrato de locação, eu faço um contrato de locação. Só que eu não fui lá depois para saber se recebia, se não recebia, se pagava. E aí, como é que ficou? Então, o contrato, ele tem que ser a expressão do que acontece, para que ele possa se justificar tanto no mundo fático, no mundo do que acontece, quanto no mundo jurídico. E essa é a dificuldade da prevenção. Essa é a dificuldade, e a dificuldade também é o bonito, né? É a parte bonita de fazer a prevenção e de trazer aí essa assessoria, que é justamente dizer, olha, tá bom, você acha que isso aqui, mas você percebeu o risco? Ah, mas me falaram que era. Sim, você achou uma solução pontual. Só que a hora que você mexeu nesse sistema, nesse organismo, você pode gerar repercussões em muitas outras áreas. Então, a grande dificuldade e a grande beleza é entender a particularidade. Por isso que, respondendo a sua pergunta agora, contratos genéricos ou contratos gerais, com cláusulas gerais, via de regra, eles não vão atender às necessidades de alguém que realmente está buscando uma prevenção ético-legal da sua prática profissional. Tá. Vamos dar aí 10, daria para a gente fazer uns 50 ou 100 exemplos de situações concretas que a gente consegue ajustar numa assessoria. Desde conscientização sobre a questão da responsabilidade pessoal de cada um dos profissionais ali envolvidos, do estabelecimento, até, por exemplo, a entrega de um prontuário para o paciente ou para o tutor na medicina veterinária, na odontologia, são regras diferentes. Então, dê exemplos práticos, chegando até a, por exemplo, acordo extrajudicial. O que a gente faz de maneira tangível? Quais são as demandas da rotina? É claro, de novo, vai depender muito do local e do profissional. Só mas, exemplos. Por exemplo, contratos. Se a gente pegar Sim. sobre a dinâmica ou sobre o título de contratos. Eu tenho, basicamente, o contrato, talvez, do local. Então, um contrato de locação da própria instituição, da clínica, tá? A gente tem o contrato com os profissionais que trabalham no local. A gente tem o contrato com os profissionais, eu digo médico, o dentista. Eu tenho o contrato com os demais colaboradores, que são contratos diferentes. Porque um integra atividade fim, o outro não. São contratos diferentes. Tá? São todos possíveis, são todos legais, mas são contratos diferentes. E tem um contrato com o paciente. Então, só em termos de contrato, não estou nem falando mais de contrato com fornecedor, nem vou entrar nisso, mas pelo menos aí 3 contratos com os outros profissionais, com os outros colaboradores e com o paciente. Só de contrato a gente já tem 3. Termo de consentimento, se a gente fosse individualizar aqui, tem inúmeros. Né? Mas vamos chamar só de termo de consentimento. Tem um outro documento importante que é termo de cessão de imagem. Termo de cessão de imagem ou termo de consentimento para a utilização de imagem. Não vamos entrar nessa discussão agora, mas o melhor seria termo de cessão, que é um documento bem diferente do outro. Tá? Se tiver prestação de serviço por telemedicina, haveria o termo de consentimento para a telemedicina. Sem contar todo o treinamento envolvido nessas entregas. Por isso estamos falando só do documento, só do ato ali, né? Então, a gente já caminhou, perdi as contas, mas não importa. 5. Aí a gente tem, justamente, primeiro uma assessoria geral para compreender tudo isso. A gente tem também, eu poderia mencionar, questão de acordo, né? Se for o caso. Ah, vamos fazer um acordo de boca, eu te dou o dinheiro e... Não funciona assim, tem uma série de problemas ou possíveis problemas. Termo de encerramento do contrato, né? Ou de satisfação, não vou entrar também nesse mérito aqui, mas o termo de encerramento, o paciente dando quitação, não do valor, porque o valor foi ele que pagou, mas quitação da obrigação do que o profissional deveria fazer. Eu entendi que acabou. Na odontologia, isso é sensacional, né? Porque o paciente, às vezes, ele acha que acabou e não acabou, ele vai embora. Aí a gente poderia ter outra situação, o paciente não voltou, ele precisa voltar? Precisa. Então você tem que entrar em contato com ele dizendo que ele tem que voltar. E aí o que o profissional faz? Liga ou manda o WhatsApp. WhatsApp já seria uma outra coisa. Só o WhatsApp já dá um treinamento gigantesco. Mas o WhatsApp. Porque aí quem manda o WhatsApp é a secretária do celular dela.
E aí ela saiu da clínica, e aí tempo depois esse paciente diz, não, eu não voltei porque nunca me disseram que eu tinha que voltar. E aí o profissional, a clínica diz, não, a gente avisou sim. Cadê? Cadê o registro no prontuário disso? Registro no prontuário? Sim, registro no prontuário. Isso precisa ir para o prontuário. O que colocar no prontuário é um objeto de assessoria jurídica. Sim. Né? O que registrar. É muito comum como assim, registrar? o paciente está pedindo dinheiro de volta, ele quer fazer um acordo. Você já registrou no prontuário que ele ligou para você? Não, precisa? Claro que precisa. Porque a partir do momento que ele está pedindo dinheiro de volta, já encerrou essa relação. Ele já disse, encerrou, eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. Eu não estou julgando aqui, não estou dizendo se teve erro ou se teve acerto, eu só estou dizendo que isso precisa estar registrado. Outra dúvida, fazendo um parênteses no que você está mencionando, que daria para a gente falar horas aqui, é como fazer a retirada da assistência ou a negativa de atendimento num caso em que há essa quebra da relação de confiança. Essa é uma dúvida muito frequente, porque as pessoas acham que há uma saída mágica e que a gente não vai ter problema, e quase ninguém gosta de ser rejeitado. Então, isso também faz parte de um projeto de fornecer essas informações de acordo com cada caso concreto. Sim. Cada cliente é um cliente, né? Então, tem cliente que foi no Reclame Aqui, tem cliente... Eu tenho clientes que foram processadas. Olha que curioso. A cliente foi processada e a pessoa voltou com outro animal. Sim. E a dúvida dela era, eu atendo ou não atendo? Então, tudo isso a gente tem que abordar de acordo com o caso concreto. Exatamente. A assessoria jurídica serve para isso, para a gente ter essa individualidade na entrega, né? Isso. Das informações. Publicidade. É um tema importantíssimo. Gera... Desconto, Exato. Tudo. Tanto sob a perspectiva ética, quanto a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, que são coisas diferentes. Exato. São coisas... na odontologia, assim, mas o CFO autorizou. O CFO não autoriza nada. O CFO diz que aquilo não é infração ética. Porque se aquilo que o dentista fez tiver uma repercussão civil, essa, entre aspas, autorização do CFO não vai valer para nada. Porque, na verdade, o CFO só disse que, para ele, CFO, aquilo não é infração ética. Ok, tudo bem. Então tá tudo certo. Não é infração ética. É aquilo que eu disse do organismo, do sistema. Apesar de não ser infração ética, pode gerar repercussão em outras áreas do direito. E é por isso que precisa entender. E acho que não tem nada mais dinâmico, para além do atendimento, claro, do que publicidade. Porque as pessoas, né, as instituições, os profissionais, fazem isso todo dia. E se a publicidade é algo do profissional para o público, aí a gente tem o outro lado da moeda, que é a crítica do público direcionado aos profissionais. Isso não tem hora para acontecer. Isso não tem dia para acontecer. E quanto mais tempo ficar circulando na rede social, pior é. Pior é. E quem responde normalmente, sem nenhuma crítica a agências de marketing, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para quem vocês delegam responder essas mensagens, porque ela pode ser só um primeiro aviso de um processo. Sim. E aquele ali é uma manifestação de insatisfação. Então, como responder aquilo precisa de um suporte. Na minha visão jurídica, isso é uma grande demanda do nosso trabalho e que também faz parte de um projeto. Olha quanta coisa a gente está falando. Isso, não, e assim, essa própria agência, se ela não entender as especificidades da profissão, exato. A publicidade que ela vai indicar para que seja feita já tem problema. Já é uma briga, E aí depois a gente tem de novo o outro lado, que seria como responder a um questionamento, né? Isso. Ou uma insatisfação. Uma insatisfação. Desse cliente ou desse paciente. Então, enfim, tem uma série de medidas os POPs, aí. né? Como faz o protocolo de entrega, enfim, como que o sistema é considerado válido, por exemplo, de um prontuário. Sim. Tem gente que usa um prontuário que pode ser que não haja validade jurídica de outro caso concreto. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso faz parte de um trabalho, diria, denso jurídico, né, feito. Então, muitas vezes a gente vê que a maioria não conhece isso. E acaba que achando que é desnecessário, porque efetivamente nem entendeu qual é a entrega. Então, o objetivo desse nosso encontro hoje era tentar mostrar para vocês, a gente não chegou nem perto de todos os exemplos que a gente lida na rotina, só para deixar, como você colocou, tangível também, foi no final de semana eu recebi uma mensagem, que eu sempre falo na palestra, mas elas são clientes relativamente novas, e elas me questionaram como que preencher no prontuário da melhor maneira possível, lembrando que nosso trabalho tem apoio técnico, né, o que a gente desenvolve, como que eu preencho no prontuário a informação de que o animal ingeriu maconha.
E aí, a gente tem que entender exatamente como que aconteceu para fazer esse registro de maneira correta. Não que seja uma dedução do profissional, mas sim uma referência àquilo que a pessoa esteja falando, senão você não pode escrever. Então, você veja, foi uma demanda do nosso suporte. Então, tudo isso, gente, é infinita a quantidade de informações que a gente pode trocar para melhorar. De novo, não tem data para acabar, porque se a gente fala em renovação de equipe, de rotação, a gente precisa fazer com que essa equipe, ela compre a nossa ideia, porque senão fica sempre uma percepção de coisa burocrática, chata, e que o gestor acaba tendo a infeliz função. E de novo, né? A prevenção é um filme, não é uma fotografia. Exato. Então, nesse momento, pode estar acontecendo coisa que gere, que acarrete ali, né, uma dúvida no profissional de saúde e ele não saiba como responder e às vezes ele não tem esse suporte. E aí ele liga para um colega dele que vai fazer errado e ele faz errado também, porque ele buscou no colega dele a solução e talvez não seja melhor. Então, por isso que eu digo que é um filme, porque a qualquer momento em que haja uma necessidade, a assessoria jurídica vai estar presente para esclarecer, para dar esse respaldo, para dar esse retorno, para dar a melhor resposta, pensando no sistema ético-legal. E não só aquilo. É assim, o marido está aqui pedindo cópia do prontuário. Exato. Eu entrego ou não entrego? Pô, você está com dúvida? Entre em contato. Muitas coisas no treinamento já vão ser esclarecidas. Isso. Mas outras coisas podem acontecer de não serem mencionadas. Por quê? Porque são infinitas as possibilidades de situações que o profissional esteja exposto, ou a empresa, né? Então, ele precisa entender que, da mesma forma que se a gente tem algum problema de saúde ou tem algum sintoma ali que gere na gente uma inquietação, a gente procura o profissional de saúde, o médico, o dentista, isso também vale para a advocacia. Se ele tiver alguma dor, e vai ter dor, ele precisa ter a quem se socorrer, né? E quanto mais ágil for isso, melhor. Porque a gente sabe o quanto custa parar um dia de trabalho para ir atrás de alguém para responder, né? Alguém de confiança. Então, já ter assessoria, no final das contas, fica mais barato, de verdade. A prevenção é a famosa e a velha frase, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, assim, evitar um processo, por exemplo, é infinitamente mais barato do que se defender no processo. E permitir também que esse gestor e essa equipe tenham autonomia, né? Porque quando as regras estão confusas, eles não sabem exatamente como agir. Então, as pessoas ficam até com dificuldade de se afastar. Sim. Então, isso permite a autonomia do gestor, uma tranquilidade para dormir e uma assistência de maior qualidade. Tudo isso são consequências de um projeto contínuo, que é um projeto de assessoria. Então, o que a gente está querendo mostrar para vocês aqui, de uma forma muito sucinta, é que, embora muita gente não conheça, o que a gente acredita é que não vai haver um outro caminho no futuro, né? A gente vai conseguir enxergar com cada vez mais frequência, pelo nível de exigência que esses clientes hoje e pacientes tomam dos profissionais, que isso vai ser de mão dada, parceria mesmo, né? Do direito e medicina. Para que todo mundo faça o melhor trabalho possível. Nós, na nossa especialidade, e vocês, nas especialidades de vocês. E aí, né, o que eu queria deixar até de mensagem aqui para os profissionais de saúde, eu acho que é importante isso, né? Assim, quanto vale não ter o seu nome ou da sua empresa atrelado a um processo judicial? Não estou dizendo nem de condenação. Quanto vale hoje, com todo mundo acessando o site de Tribunal de Justiça, eu vou falar o nome do site, não recebo nada do site, mas acessando o Jus Brasil da vida e vendo lá o seu nome como sendo o réu da sua instituição, quanto vale não ter o seu nome como réu em um processo? Ou até como uma condenação, né? Isso. Que é pior, por isso que eu não estou falando nem da condenação. Mas é porque hoje em dia está tão difícil nem não ser processado, né? Então, assim, evitar o processo já vale muito. Exato. Não ser condenado, aí é claro que vale muito mais, né? E quanto vale ter a tranquilidade de saber a quem se socorrer no momento de urgência ou emergência? Eu acho que são esses os pontos, né? Então, assim, da mesma forma que a gente paga o seguro do veículo, que a gente paga o plano de saúde para não usar, tomara que pague também a assessoria para não usar,
Porque se pagar para não usar e estiver fazendo tudo certo, então eu tenho uma alimentação saudável, eu pratico exercício, eu não preciso nunca fui internado, nunca fiz cirurgia. Que ótimo! Mas porque a sua vida tá boa. Porque o que a gente vê na prática é muita gente que está se matando aos poucos, né? E aí depois vai precisar fazer uso lá do plano de saúde. Então, cuidado com isso daí. A ideia é evitar as coisas. Mas que para isso... Assim, no exemplo como você usou, há uma ideia diferente da assessoria passiva. É uma assessoria proativa, em que a gente vai fazer a pessoa correr, vai fazer a pessoa comer melhor. Porque senão a gente vai só remediar lá no futuro a pessoa infartada, né? É isso que a gente não quer. Não quer isso. A gente quer justamente evitar. E é claro que isso dá trabalho, é claro que isso não é fácil, porque não existe fórmula mágica, né? Não existe. Eu vou tirar um documento da gaveta e nunca mais vou ser processado. Não vai. E a gente vai fazer uma se eu puder trazer aí também para coisa que não seja do direito, né? É a ideia do personal. Né? Porque quem paga a academia é o passivo, de certa forma. Eu vou o dia que dá, eu faço o exercício que eu quiser, mais ou menos isso. Exato. Agora, quando o contrato, a pessoa fala que, nossa, eu tenho que ir, porque senão a personal vai me encher a paciência, eu tenho que ir, fica cobrando. Quando eu digo personal, pessoal, entenda, né? É o personal, é o nutricionista, né? Assim, são pessoas que vão, como a Renata disse, né? Cuidar, mas cuidar no dia a dia. Não é esperar chegar no final e falar, agora você precisa fazer uma cirurgia, senão você morre. Não é isso que a gente quer. A gente não quer cirurgia. A gente quer justamente as outras coisas. E até digo, hein, se chegar o momento da cirurgia, que seja com menos riscos. Exatamente. Que seja com mais chance de êxito. Às vezes é inevitável. Exatamente, mas que seja com o menor risco possível. E isso é uma construção. Repito, assessoria, né, medicina, assessoria para medicina, para odontologia, para veterinária. Então, o direito médico preventivo... Cada uma com as suas diferenças. Cada uma com as suas diferenças. É um filme, não é uma fotografia. Então, não é uma história de paguei, recebi documento e está encerrado aqui. Porque isso não vai gerar resultado e isso gera uma insatisfação e uma sensação de ter sido enganado por parte do profissional ou da instituição. Porque ele fala, eu paguei, agora eu não sei usar, eu paguei, não está dando certo, eu paguei e fiquei com uma série de dúvidas. Por quê? Porque realmente precisa ser uma constante. Não é pontual, é uma constante. É mais difícil, é claro, mas a rotina acaba se tornando mais fácil para quem usufrui do serviço de assessoria. E aqui o último recado que eu queria dar para vocês é porque ainda vejo essa ideia do advogado como uma pessoa que fala difícil, que está distante, que é chato e me traz problema, né? E tudo que a gente quer nesses projetos de assessoria, já mudando um pouco até o próprio perfil do que vocês veem do advogado, é levar tudo de uma maneira mais fácil, mais leve, que o assunto seja divertido, porque não precisa ser chato, Coulter, porque, de fato, a gente está levando informação ruim, né? Em vários momentos, a gente está falando, puxa, se você não fizer isso, você vai ser processado. Ninguém gosta de ouvir isso. É igual falar, olha, se você fumar, você pode ter uma doença grave. Então, a gente tem que fazer isso ser de uma maneira boa, tem que ser divertido, tem que ser agradável, tem que ser fácil para quem está nos ouvindo. E quem está nos ouvindo sempre? O gestor e a equipe. Então, eles são os nossos destinatários para que isso dê certo. E depois, quando isso de fato acontece, é muito bacana, que eu falo, é lindo, essa é a beleza do trabalho, eles viram os nossos reprodutores, né? Eles acabam fazendo o nosso trabalho. Então, a gente fica com vários protetores ao mesmo tempo dentro de uma instituição. Isso é a grande beleza do trabalho de assessoria. Coulter, eu queria te agradecer pela essa primeira participação. Você vai voltar aqui muitas vezes. Só que hoje eu tive a ideia de falarmos da cobrança, como cobrar um cliente, já fica aqui de spoiler, como cobrar um cliente ou um paciente sem que ele volte com um contra-ataque, né? Porque isso, infelizmente, está acontecendo muito. Sim. Então, as pessoas estão até com medo de cobrar. Isso requer conhecimento, tudo que a gente falou aqui, gerenciamento do risco, porque às vezes vocês estão fazendo essa cobrança errada e não tem resposta ao contra-ataque. E precisa também clareza no que está sendo cobrado. Exato. E quanto está sendo cobrado e por que está sendo cobrado.
Porque a alegação é de erro médico. E erro médico, na minha área, muito erro médico veterinário é a alegação principal. Sem contar outras hoje, como, eu fui coagido, e, enfim, ignoraram a minha condição XYZ. Então, é muito delicado o tema, tá? E o outro tema, que a gente vai abordar muito em breve, é o uso do medicamento off-label. Para todo mundo aí, medicina, odonto e principalmente na medicina veterinária. Então, Coutri, é só o primeiro de muitos. Seu último recado aí para quem está assistindo. Não, antes de mais nada, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, falando de temas de direito médico, odontológico e veterinário, é sempre uma alegria. E dizer que realmente o direito preventivo, então essa prevenção ético-legal, o gerenciamento de risco ético-legal da prática profissional, é algo que precisa ser implementado, é algo que precisa fazer parte do cotidiano desses profissionais e dessas instituições, para que, insisto nisso, né, a gente tenha um duplo ganho. O ganho para o paciente, no sentido da assistência ser melhor prestada, então ele vai ter uma assistência melhor e mais segurança para o profissional e para a instituição. Eu acho que se isso ficar claro para quem acompanhou essa nossa conversa, a gente já está partindo de um bom ponto para caminhar nesse trajeto todo do direito médico preventivo. Se vocês têm dúvida, pessoal, vocês têm aí os nossos contatos, a gente tem nosso Instagram aí aberto para vocês, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada pela paciência, fiquem comigo para o próximo episódio, muito especial também. Obrigada, pessoal.